Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Marcos hoje, como vai, Marcos? Tudo bem? Beleza? Tranquilo, graças a Deus, seja bem-vindo. Eu trouxe o Marcos aqui porque muita gente fala, Cris, o gráfico certo é o de 1 minuto, de 5 minutos, o gráfico certo é o de Renko. E eu falo, calma pessoal, não tem gráfico certo. Tem muita gente que pergunta, Cris, você gosta do gráfico de Renko? Gosto. Mas então a gente trouxe aqui o Marcos, que é uma das pessoas que mais difunde o gráfico de Renko aí no Brasil. E para a gente falar um pouco sobre gráfico temporal, gráfico atemporal. Para day trade, normalmente, Marcos, eu gosto do gráfico de 5 minutos para baixo no day trade, por conta de ter um stop mais curtinho. Sim. Né? E lá no Renko, eu gosto de 3 a 5R. Né? Mas eu sei que você chega a usar uns gráficos um pouco maiores, né? Sim, um gráfico que ocupa a tela toda, né? Na verdade, Cris, o gráfico de Renko eu utilizo como carro-chefe para o day trade, né? Ele me dá um cenário diferente que o gráfico de candles ou até que propriamente a leitura do fluxo não me dá. Né? Então o gráfico de Renko eu consigo visualizar como se fosse o sentimento do preço ali naquele momento. Se ele está fazendo um fundo duplo, um topo duplo, se ele está mais alto ou mais baixo com relação ao movimento anterior. Né? E o gráfico de Renko ele é muito bom porque ele mede e ele só trabalha com o preço. Né? Então ele coloca fora dos seus parâmetros a ideia de formar um box novo por X espaço de tempo. Né? Então o gráfico de Renko eu utilizo nesse viés. Bacana. Então, para o pessoal que ainda não conhece muito bem, que não está muito familiarizado, se você tem o seu gráfico, para day trade são operações curtas, né? Aquelas que a gente começa e termina no mesmo dia. Exato. Então você pode colocar, por exemplo, o gráfico de 5 minutos. Você coloca o 5, aperta um Enter, normalmente vai para o gráfico de 5 minutos. Exato. Se você quiser ir para o Renko, é só você colocar 5R, ou 3R, ou 8R, e aí vai para o gráfico de Renko. Sim. O gráfico de Renko ele é quadradinho, vai ficar uma foto aqui de Renko para vocês darem uma olhada. Ele é quadradinho e ele não se mexe por tempo, por isso que é chamado atemporal, não é isso? Temporal. Toma cuidado quando você for apertar o R, que eu erro bastante, viu, Cris? Eu aperto o T do lado aí, ele acaba carregando um outro gráfico que não tem ticks. nada a ver com o gráfico de Renko. O de T é trades. E aí, quando dá tanto de trade que ele muda de barra. Tanto de trade. Aí é por operação e não por preço. Não por preço. Então toma esse cuidado, hein? Porque de vez em quando a gente come bola, né? Então, o R é quadradinho. O R é quadradinho. O gráfico de Renko, pessoal, ele mostra ali para você o sentimento do preço independente do tempo que isso dure. Vou te dar um exemplo muito genérico. Imagina que você tenha o ativo Petrobras, a Petro 4 ali cotada a R$26. E aí você estipula que o seu box, o seu tamanho do Renko ali vão ter 10 centavos, né? Então o gráfico de Renko não vai formar um outro box, seja ele para cima ou para baixo, sem que Petrobras mude de 26 para 26,10 ou de 26 para 25,90. Nesse caso seria o 10R. No caso 10R, né? Um gráfico voltado aí para o gráfico para 10 ticks de ações, né? Para operações em ações, né? Um exemplo, né, de um gráfico. Se você definir um gráfico 3R, que é o que eu uso para ações no day trade, você vai partir para 3 centavos cada tamanho ali de box, né? E aí vem as preferências em cima disso, né? Com pavio, sem pavio, com coloração, sem coloração, né? Antes da gente entrar nessa questão do pavio ou sem pavio, a coloração vocês têm um indicador, né? O pessoal da sala de vocês tem um indicador, o 2MV, que ele colore, né, o próprio Renko. Sim. E também dá para você usar no Candle também, ou até criar outras colorações, tanto Sim. no Renko quanto no gráfico temporal. Você sabe que no Radar Técnico, Cris, que eu divulgo, é um documento de texto que eu divulgo todo final de semana para quem segue a equipe 2MV, né? É onde num dos artigos das últimas 2 semanas, se não me engano, eu falei sobre o uso de colorações, né? O porquê que você deve usar ou não usar no seu gráfico, seja ele de Candle ou de Renko, tanto faz, né? E eu não sei se você concorda comigo, mas o uso de coloração no gráfico, ele diminui um pouco do estresse psicológico, da ansiedade que a pessoa tem, né, ao longo do trade, né? Então... Porque você não vê o candle... Se você está vendido, você não vê o candle verde, né? Na cara, assim, você não se assusta com ele, assim, né? E isso é muito bom. Então a coloração ela serve para isso, né? Então o gráfico de Renko, pessoal, tem também nesse viés uma situação que para algumas pessoas pode ser desvantagem, né? Que é qual Renko escolher. Por que eu vou escolher o 3R e não o 7R? Por que o 5R e não o 20R, né?
Então você tem que trabalhar primeiro com o sentimento que você está mais acostumado. Por quê? Se eu opero o gráfico de 1 minuto, né, não adianta eu colocar um gráfico de um 20R que eu vou morrer ali na frente do computador e o gráfico não vai se mexer. Né? Na contramão também é verdadeiro, né? Se não adianta eu colocar um tempo gráfico muito rápido se eu tenho por padrão operações mais lentas, né? E aí vem a pergunta, que gráfico que eu coloco, né? E aí, pessoal, as métricas do que eu faço no dia a dia, tá? Eu uso o 3R ou o 5R para ações, mas preferencialmente o 3R, tá? Quando que eu uso o 5R? Para aquelas ações que têm uma volatilidade maior, aquelas que navegam aí por dia na casa de R$1 de oscilação, 80 centavos de oscilação, tá? Daí para mais, aí eu uso um gráfico de 5R, até para o desenho do gráfico ser melhor na tela, né? E no índice futuro, costumo operar na faixa do 7R, um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai depender do dia, mas o 7R ali é o padrão. E para o dólar futuro, 4R. Né? Okay. Isso me permite pegar no índice futuro operações aí sem muita dificuldade de 200 pontos, 300 pontos, 150 pontos, depende do dia. E no dólar, meio categórico ali, 10 pontos ele dá. Interessante que para mim, a minha preferência no Renko, ela é muito por conta do tamanho do meu stop, porque a oscilação, né, ela depende do tamanho do stop. Sim. Então no dólar eu gosto de 3 a 4 pontos de stop, então eu uso 3R para ficar mais curtinho, para conseguir ter um fundo ali para eu deixar o meu stop. Encaixar os pontos. Para encaixar os pontos. E no índice eu uso 80 pontos de stop, e aí o 5R vai bem. Então eu uso 5 para índice e 3 para o dólar. Bom, é um parâmetro. Eu acho que eu usei muito tempo o 5R, não no passado recente, né? Porque o gráfico do índice começou a ficar muito difícil de fazer uma leitura nesse tempo gráfico na minha maneira de operar, né? Ele ficou um pouco mais rabiscado, né? E aí, ou seja, acaba tornando o gráfico muito poluído, né? Com muita onda para cima, muita onda para baixo, e aí acaba gerando uma certa confusão. Por quê? Porque embora o Renko seja um gráfico que eu utilizo como carro-chefe para o day trade, ele não é o único, né? Eu balizo o meu viés, o meu sentimento e as minhas operações pelo gráfico de 15 minutos. Então é aquela leitura, eu leio o gráfico de 15 minutos e opero o Renko, né? E para outro sentimento eu dou uma olhadinha no Renko para ver se o gráfico de 15 minutos pode ter algum viés positivo. E aí você já me chama para uma coisa que a gente precisa falar. Se você usa também o de 15, quer dizer que tem as suas vantagens do gráfico temporal e tem as suas vantagens do gráfico atemporal. Você quer falar as vantagens do temporal ou da temporal? Eu vou falar primeiro das vantagens do gráfico temporal. Temporal, então manda. Sabe qual que é a vantagem de você usar um gráfico de candles, por exemplo, um gráfico temporal? É justamente o fato de ele ter um tempo para as coisas acontecerem, né? Ou seja, você não tem aquela impressão de que o gráfico parou e você consegue ver, por exemplo, eu faço isso muito naqueles dias que tem o noticiário, que tem livro bege lá, que tem o noticiário 3 horas da tarde, por exemplo. Você coloca num gráfico de Renko, ele está lá com 2 blocos para cima, 2 blocos para baixo, 2 para cima, 2 para baixo. E aí acaba tornando a sua visão turva do gráfico ali de Renko, né? E se você olha num gráfico de 15 minutos, por exemplo, você vai ver o quê? Um box do lado do outro, né? Um candle do lado do outro, às vezes com uma sombra falsa para cima, outra para baixo. E aí isso, o gráfico temporal ajuda bastante a você interpretar. Se você permite eu completar, então tem na verdade duas vantagens que eu vejo do relação ao gráfico de candle com relação ao Renko. A primeira é que ele indica volume, que é isso que você está dizendo. Né? E como ele tem um tempo para fechar, ele indica pelo desenho do candle, você sabe se teve um pouco mais de volume ou menos volume, se está com muito volume, com nada de volume. Né? Por exemplo, o pessoal, Cris, olha aí o Doji, reversão. Eu falei, gente, olha, tá fazendo 10 Doji um atrás do outro, ninguém está negociando, vai você querer negociar. Não é? Tá, indica então a falta de volume só pelo candle, né? Sem precisar do indicador, embora possa ter o indicador também. Sim. Agora, essa é a primeira vantagem que eu vejo. A segunda vantagem é uma coisa de figuras gráficas que chama simetria temporal. Simetria temporal você pega, por exemplo, um oco. Se ele formou em 5 candles o primeiro ombro, 5 candles a cabeça, 5 candles, então as figuras, elas, se você parte ao meio, você vê que ao mesmo tempo que tem aqui. Né? Então ele vai o mesmo tanto de pontos no mesmo tanto de tempo. Isso é uma coisa incrível. Toda vez que acontece, eu acho já usou o Fibonacci no tempo? No tempo já usei. Muito legal, muito legal. Então, vantagens. Então, a gente não está falando, olha, despreza o gráfico de candle, não vai usar o gráfico de candle. Ele tem as suas vantagens também. Agora, o Renko tem as vantagens também. Aí eu vou falar primeiro as vantagens do de Renko. Permita-me, né? Falar com o mestre do Renko aqui, permita-me ser ousado
dessa forma. A grande vantagem que eu vejo do gráfico de Renko é que todos os indicadores, sem exceção, todos os indicadores funcionam muito mais. Por quê? O gráfico de candle, ele tem esses momentos de ausência de volume, ausência de evento, ausência de negócio, e ele continua dando indicação, Por ser temporal. Por ser temporal. E o Renko não. Havendo evento, ele dá sinal. Não havendo evento, ele não dá sinal. Ele fica paradinho lá esperando. Exato. Né? Então, essa é a vantagem, porque todos os indicadores que eu conheço funcionam mais no gráfico de Renko. E você sabe que, por ser essa uma vantagem do gráfico atemporal, que é o gráfico de Renko, acaba tendo a desvantagem do gráfico temporal de candles, que é a subjetividade, né? Você vai enxergar martelo, doji, estrela cadente em tudo que é ponto, em tudo que é gráfico, e essa é uma das desvantagens quando você simplesmente interpreta o gráfico de uma maneira errada, né? Você fala assim, olha, que nem o exemplo que você deu, tem doji aqui o tempo inteiro. Não tem doji, né? Que nem o pessoal confunde muito, né? O cara fala assim, tem um martelo aí no gráfico? Claro que tem, mas esse martelo não tem relevância nenhuma, porque ele não está em ponto de suporte nem em resistência, né? Não é nenhum enforcado, por exemplo, ou um martelo invertido que seja. Então você, aprendendo a trabalhar com essas correlações, você tem a chance de ter um sucesso muito melhor nas operações, não é, Cris? Exatamente. Trabalhando nesse viés. E o último ponto aí pra gente conseguir poder fechar. Pavio ou não pavio no Renko? Pavio ou não pavio? Você sabe que tudo que tem pavio explode, né? Na verdade, eu prefiro do gráfico sem pavio. Eu vou te dizer... Pela questão da ansiedade também, creio, não? Não. É por uma questão de você ter o gráfico menos poluído, né? Querendo ou não, quando você tem um gráfico de Renko e você coloca o pavio, você tem mais informação na tela, é mais um ponto de decisão ali que pode, na minha maneira de ver, muitas vezes atrapalhar o trader a fazer um ajuste de stop, né? Porque assim, se você coloca o stop na pontinha do pavio, tem um parâmetro, no caso tenho um parâmetro de colocar um box acima, né? Ou um box abaixo, um box antes do pavio, justamente para que você não precise do pavio, né? Então você com isso elimina a poluição visual da tela. Eu acho que isso facilita bastante, que é o que o gráfico de candle tem, né? Às vezes tem muita sombra para um lado e para o outro, né? Então eu já uso o meu gráfico de Renko sem pavio para ter essa função. Tá. Eu gosto do pavio exatamente pelo mesmo motivo. Porque, por exemplo, no Times and Trades, né, eu não tiro nenhum lote. Se está tendo um lote, né, pelo menos aquele, eu tenho o agrupado e tenho um que se teve um negócio lá, eu quero saber que teve. Né? E às vezes no Renko, por exemplo, você pega ali um 5R, então ele está aqui nesse preço. Ele só vai formar outro pavio se for 5 para outro box, se for 5 para cima ou 5 para baixo. Então ele tem um espaço de 8 preços ali que você não vê, né? Então, quer dizer, é uma informação que às vezes você fala, nossa, esse aqui foi de uma vez, não voltou, e às vezes ele voltou, quase formou um box para baixo e depois que formou um para cima, né? Então, para ter informação, mas como você falou, é uma forma também para questão psicológica, né? De menos informação, né? Você consegue concentrar mais se você está com vontade. Por quê? Porque eu desconheço, tá? O trader que opera somente olhando o gráfico, né? O trader vai dar uma olhadinha num fluxo, vai dar uma olhadinha num Times and Trades, num volume at price, muitas das vezes que segue alguma sala, ele vai querer a opinião do professor, do trader, do analista que está lá, né? Ele vai querer essa opinião, então é mais informação, né? E aí ainda pensa na confusão, né? O analista dá compra e o trader vê a venda, né? E aí entra indicador, entra média móvel, entra coloração, entra fluxo, entra toda essa informação, e aí o pavio entra como mais uma informação. Então, de repente, para quem não tem muita experiência também pode ser um fator. Mas eu sei que você não faria isso, mas eu normalmente costumo pedir para o meu seguidor deixar o pavio, porque eu já vi algumas pessoas usando Renko e estopou, e o cara não vê no pavio, o cara fala, não estopou. Não, estopou sim, né? Ou faz o que nem você falou, né? Se você não vai considerar o pavio, o seu stop tem que estar na formação do próximo. Se você não vai usar o pavio, então tudo bem, eu não vou ver, só que aí se formar o quadradinho eu vejo, né? Então eu indico isso para o pessoal que está seguindo. Se você for seguir alguém, né, que lógico que não você, eu sei que não faria isso, mas tem tanta gente que faz, porque a gente sabe que no mercado é terrível, né? Tem gente enganando de tudo quanto é jeito. Com certeza. Então é só para ficar atento aí, para usar bem o Renko, né? É isso que a gente quer, que use bem. Exato. E você sabe, Cris, que embora eu não use pavio no Renko, eu tenho, assim como você e a maioria dos analistas, nós operamos com 2, 3, 4 monitores, né?
E eu não falei aqui no começo do vídeo que eu uso o gráfico de candles, né? Também como apoio. É lá no gráfico de candle que eu vejo a máxima e a mínima, que é o que você vê no pavio. Né? Eu só divido talvez a informação em duas telas, né? Mas aí você que é trader, que tem um único monitor, que está operando no seu notebook ali, né? Aí você tem que ver aquilo que é melhor para você, se é com pavio, sem pavio. Você pode substituir o pavio pelo um book de ofertas também, para ver se atingiu máximas ou mínimas. Para você economizar espaço na tela, usa o pavio, né? E aí você vai ter toda essa condição a seu favor. Isso. Excelente. Espero que tenha tirado aí suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida aí sobre Renko, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai aos poucos tirando suas dúvidas, tá bom? É isso aí. Pessoal, posso dar uma dica? Claro, por favor. Minha dica para você é o seguinte, sempre procure, né, com essa moda que tem agora de todo mundo falando de bolsa, todo mundo falando de mercado, sempre procure um analista, sempre procure alguém que seja certificado, alguém profissional do mercado para poder te ajudar. Foge aí dessa picaretagem que tem no mercado e vem para quem realmente é certificado, para quem manja do esquema. Não é não? E onde que você está todos os dias, Marcão? Onde que vão te encontrar, pessoal? Lá no próprio site do 2MV, né, 2mv.com.br, tem também o nosso canal do YouTube e a sala, né? Sala na Modal Mais, assim como o Cris está lá, a gente fica no YouTube das 9 da manhã até 1 da tarde e na área logada o dia todo, das 9 até as 5, é só chegar. Tá ótimo, prazer receber Valeu, aqui, Cris. viu? Tudo de bom. Valeu, gente. Grande abraço, se inscreve no canal, curta esse vídeo, não esquece, tô vendo aí seu mão de vaca, curte logo isso daqui e compartilha com aquele seu amigo que fala, esse gráfico é bom, esse é bom, manda lá para ele ter essa informação também, tá bom? É isso aí, Cris. Na verdade é o seguinte, né? Pessoal, eu não peço like nos vídeos, você sabe, né? Não sabia. Não peço. Eu falo o seguinte, pessoal, se você gostou, você indica para um amigo. E se você não gostou, você indica para um inimigo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.